Olá a todos, eu me chamo Cidiane Cavalcante, sou engenheira agrônoma formada aqui na UFESA, sou aluna do doutorado do manejo de solo e água e também sou bolsista do PRH 55.1 aqui na UFESA, cujo título do programa é Estratégias Sustentáveis na Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O objetivo do meu trabalho é desenvolver biofilmes de quitosana fortificados para o tratamento da água produzida de petróleo. O petróleo é um produto proveniente de uma complexa mistura líquida de compostos orgânicos e inorgânicos, onde predominam os hidrocarbonetos. Também é um combustível fóssil, viscoso e inflamável, que após o seu refinamento dá origem a várias frações utilizadas em nosso cotidiano. Então, dentre os principais contaminantes provenientes da indústria do petróleo, a água produzida ela recebe uma atenção especial por se tratar de um efluente que é gerado em grandes volumes, e que quando essa água produzida ela é descartada, seja no mar ou na terra, ela provoca uma série de impactos negativos, causando a contaminação de ambientes em que ela se encontra. Essa figura, ela representa basicamente a estrutura de um reservatório. Então, a água produzida ou a água de formação, ela está contida no reservatório geológico de onde provém os hidrocarbonetos. A explotação dos reservatórios produz, além de óleo e gás, muita água. E quanto mais maduro for o campo a ser explorado, mais água ele produzirá. A água produzida é o maior efluente gerado pela exploração e produção do petróleo, apresentando uma série de materiais suspensos e dissolvidos, sejam estes orgânicos ou inorgânicos. Os problemas ambientais relacionados à água produzida variam devido à composição da água, das características do local em que ela ocorre e também da sua profundidade e da sua disposição final. E quando descartadas no ambiente, geram uma série de impactos como a contaminação da flora e fauna, eventual mortandade de animais, principalmente de espécies marinhas que são mais afetadas, comprometimento da qualidade do produto alimentício derivado e impacto visual negativo, juntamente com a perda temporária do uso de áreas com atividades econômicas, são bem interligados, porque em áreas, em locais em que o turismo é muito forte, então ter uma incidência ou algum impacto negativo provocado pelo derramamento de óleo, de outros produtos da indústria do petróleo, impacta negativamente não só na economia, mas também nas questões sociais desses locais. Aqui eu listei alguns contaminantes, né, que nós podemos ver com mais frequência e também algumas técnicas de utilização para descontaminação. Então, como contaminantes seriam a remoção de óleo, remoção de compostos orgânicos solúveis, remoção de sólidos solúveis, remoção de sais dissolvidos e remoção de metais, entre outros. E como técnicas usualmente utilizadas, filtração por membrana, destilação térmica, a adsorção, que é a proposta do nosso projeto, troca iônica e processos de oxidação avançada. A quitosana, ela é um biopolímero adquirido da hidrólise alcalina da quitina, a partir de seus grupos acetamida, que provém da carapaça dos caranguejos. E como características, a quitosana possui um poder muito grande de ser renovável, biodegradável, é um polímero natural e bastante abundante, com uma facilidade muito grande de ser encontrada, é um dos polímeros mais biosintetizados, perdendo apenas para a celulose, é um adsorvente promissor na remoção de corantes, metais pesados, fenóis e outros contaminantes em meio aquoso, e modificações estruturais na quitosana contribuem na exibição de sítios ativos, aumentando a capacidade de adsorção. E também por se tratar de um material que apresenta propriedades mecânicas e físicas fracas, pode se fazer necessário não só
a modificação estrutural da quitosana, mas também a adição de outros componentes que têm um alto poder adsorvente para aumentar a capacidade de adsorção deste biofilme. O objetivo geral desse trabalho é produzir biofilmes fortificados para descontaminação da água produzida proveniente da produção de petróleo, como objetivos específicos, a extração de diferentes contaminantes da água produzida, tratamento com o uso de tecnologias acessíveis e de baixo custo, e a qualidade da água tratada para ser reutilizada em processos produtivos na agricultura. Entrando na metodologia, com a preparação dos biofilmes e também a condução do experimento, os biofilmes eles serão preparados à base de quitosana em diferentes concentrações, com a adição de ácido acético a 1% sob agitação magnética. Também será adicionado outros materiais com poder adsorvente, que pode ser o carvão ativado, sílica, alginato, celulose, argila, no intuito de aumentar o poder adsortivo desse biofilme. Será adicionado diferentes massas de quitosana com 150 ml de uma solução de ácido acético e posterior agitação por 24 horas. Os biofilmes, eles serão cortados numa área de 25 centímetros quadrados e imersos em 20 ml de solução d'água produzida sintética em contato por 24 horas. Lembrando que é necessário esperar o tempo de secagem desse material a partir da formação do biofilme, que ele será posto para secagem quando ele sair da agitação. E, posteriormente, após o corte do biofilme e o contato dele por 24 horas na solução d'água contaminada, uma líquida será retirada, filtrada e analisada por cromatografia líquida de ultra alta performance. O estudo de adsorção, ele é relativamente simples, então, quando o biofilme ele já estiver seco, preparado e em contato por 24 horas na solução contaminada, que é a água produzida sintética, ele será coletado e analisado. Então, conforme os resultados da leitura, nós iremos adequar esses dados nesta equação para a remoção de contaminante. O mesmo ocorre com a cinética de equilíbrio de adsorção, só que ao invés de variar a massa do contaminante, variar a quantidade do contaminante, seria fixado o contaminante e, no caso, avaliado o tempo de equilíbrio. Isso seguiria da mesma forma, filtrado e analisado por cromatografia e os dados ajustados a essa equação para contaminante sorvido. Essas fotos são a preparação do biofilme. Aqui nessas duas primeiras fotos seriam depois da agitação, a adição dos materiais, adsorventes e colocados para secagem. Dependendo do material a ser utilizado, o biofilme ele pode demorar em torno de 10 a 15 dias para ficar pronto, para a utilização. A depender também do material a ser utilizado, confere uma cor diferente para o biofilme. E essa última imagem já é o biofilme pronto e na sua utilização, em contato com 24 horas com a água produzida. Quanto à validação do método de extração, a fim de avaliar a confiabilidade dos resultados fornecidos pelo método, a validação do método de extração será feita por meio da avaliação dos seguintes parâmetros de desempenho, que é a seletividade, linearidade, limite de detecção e limite de quantificação, a precisão, exatidão e efeito matriz. Quanto a posteriores análises e estatística, também será realizado as isotermas de Freundlich e Langmuir, a caracterização dos biofilmes, a espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier, a microscopia eletrônica de varredura,
análise de variância e regressões lineares, que, quando significativas, serão ajustadas no software Sigmaplot. Como resultados esperados, espera-se que esse trabalho avaliar o comportamento dos biofilmes com relação aos materiais que também vão ser fortificados, a serem inseridos na composição destes, para que se obtenha resultados que permitam extrair os contaminantes da água produzida e que estes forneçam uma qualidade suficiente para que a água tratada ela seja reutilizada na agricultura. A expectativa desse trabalho é poder utilizar essa técnica para reduzir o impacto ambiental gerado pela indústria petroleira a partir da água produzida e destinar uma utilidade prática e essencial desta água tratada. Aqui são as referências que foram utilizadas nesta apresentação. E os meus agradecimentos à instituição UFESA, ao Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água, ao PRH 55.1, ao Programa de Recursos Humanos da ANP, à própria ANP e à financiadora FINEP. Com isso, eu termino a minha apresentação e que as expectativas desse trabalho, eles são muito grandes, obviamente, e esperamos que seja uma técnica bem inovadora para o tratamento desses resíduos. Muito obrigada.